como expressar meu sentimento e a minha emoção, de fato emoção, quando eu estou perto do Ângelo, né? Que para mim ele é mais do que um pastor. E o meu orgulho, eu fico muito orgulhoso, muito mesmo, porque ele é meu pai na fé. Então o filho se orgulha do pai, né? Como o pai se orgulha do filho também, né? Eu acho que as palavras dele aqui são bastante verdadeiras. Só não sou celebridade. Não deu tempo ainda para ser celebridade, mas eu também não quero ser, não. É melhor ser servo, né? Mas eu estou emocionado. Confesso para vocês que porque o Ângelo, eu não posso afirmar que ele é meu único amigo, mas ele é o meu melhor amigo, né? Eu não tenho muitos amigos. Eu não tive muito tempo na minha vida, principalmente ministerial, de ter muitos amigos. Mas um dia desse eu estava numa aflição e aí eu me reportei ao meu melhor amigo, né? Eu já tinha até recebido o convite para vir aqui. E nós estivemos almoçando juntos. E se nós ficarmos 2 anos, 3 anos sem nos ver, a gente, ainda assim o amor é intenso, né? Eu amo demais o Ângelo, a família dele e essa igreja, que eu sei que é fruto do trabalho dele, das mãos dele, né? Eu sou hoje um filho orgulhoso aqui nesse lugar. Quando eu conheci o Ângelo, foi exatamente no dia que eu me converti. E foi exatamente a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica. Nunca tinha entrado na minha vida. E naquele dia ele sentou comigo de frente e ele me deu destino. Então hoje, por mais que eu seja qualquer coisa a nível natural, um pontinho a mais do que o que ele é, ele sempre vai ter mais autoridade do que a autoridade que é concedida a mim. O pai nunca tem menos autoridade do que o filho. Certo, pastor? Então eu respeito muito ele, a unção que está sobre a vida dele, o pastoreio dele. Ele foi meu pastor e ele foi meu discipulador. Ele me discipulou, me deu destino. Cada vez que eu conquistava algo mais e que eu reportava a ele, a alegria dele era muito maior. É necessário, é muito necessário que seja reportado isso para você, porque isso é um testemunho meu. Esse é um testemunho da minha vida. Eu nasci de novo há 21 anos atrás e eu não posso nunca deixar de honrar e ser grato ao homem que se apresentou diante de mim dizendo: o que você precisar, eu tenho para te dar, eu quero te dar, e o que eu não tiver eu vou buscar para te dar, né? Então eu estou aqui na posição hoje de pregador, que confesso para você que minha barriga aqui tá com frio, né? E graças a Deus por esse frio na barriga, porque o dia que a gente perder isso fica meio esquisito. Mas o frio hoje ele é duplo por causa do lugar que eu estou. Te confesso que esse ano que nós estamos encerrando, eu não fui em nenhuma outra igreja pregar que não fosse igrejas da Sarau nessa terra, que eu tenho que ir por uma questão eclesiástica, de cuidado. Eu sou dentro de uma função, pastor coordenador de uma região, mas essa foi a primeira igreja, provavelmente vai ser a última, mas se eu tivesse que ter ido em 100 esse ano, o meu orgulho aqui seria muito maior. Amém? Amém. Então eu vou tentar, além desse discurso, reportar para você o que Deus tem falado muito ao meu coração, né? Aquela senhora que está sentada ali, aquela jovem senhora, é a sua irmã que está aqui? É? Ah, viu? Lembrei. Então, queridos, eu estou numa fase muito boa na minha vida,
Eu sou casado com a Marise, que era parceira de evangelismo do pastor Ângelo. Agora eu vou começar a chamá-lo de pastor Ângelo, tá? Porque antes era só na intimidade, agora vai ser pastor Ângelo. E ele era minha esposa era parceira de evangelismo desse homem, que é um fervoroso na fé. E eu a conheci na igreja, no trabalho, e ela me apresentou Jesus. E quando ela me apresentou Jesus, logo depois veio o pastor Ângelo e me consolidou na fé, né? Me levou na fé. Eu era tão chato, mas tão chato com ele, que de vez em quando ele falava: me deixa um pouquinho, eu tenho que dar atenção ao outro. Eu falava: tá bom, vai lá. Mas eu ficava de olho, só vigiando. Quando ele dava uma brechinha, eu estava lá. E realmente, o pastor Carlos, que esteve aqui semana passada, é meu padrinho de casamento, né? Eu não tenho muito contato com ele mais, mas eu amo demais aquele homem, me abençoou muito o dia que nós tivemos que fazer uma transição, né? Sou casado com a Marise, né? Vamos fazer 20 anos de casado. E o Ângelo, novamente, foi um dos mentores. Eu até tenho uma história para te contar. Quando eu entrei na igreja e recebi a Jesus, foi a primeira vez que eu entrei. Era você que estava pregando, não era? No clube bíblico. E olha só, ele era um pregador. Também, se não fosse, a partir de agora vai ser. Mas ele era um pregador. E eu levantei minha mão e aceitei Jesus. Mas na verdade eu levantei minha mão e aceitei Jesus, mas porque eu estava querendo namorar minha esposa. E aí, aquele misto de coisa, né? Jesus é bom, mas a minha esposa, essa moça aqui, eu quero namorar ela. Ela não disse não. Não disse sim para mim não. Exatamente depois que eu recebi Jesus e que me levaram para uma sala, aí o pregador estava diante de mim, sentado na cadeira de lá e na cadeira de cá, me dando uma lição de moral, dizendo: agora Jesus entrou na sua vida e acabou e mudou sua vida agora, mesmo que o vento venha, Jesus está no barco com você. E mudou minha vida. Mas eu sei por que ele fez isso. É porque ele era um dos incentivadores, um dos motivadores naquela época de desencalhar minha esposa. Ele orava incessantemente, porque diziam que ela estava meio encalhada, né? Falavam para ela que ela já estava ficando no opróbrio. Coitada da bichinha, tinha 27 anos só, gente. Só isso, que isso, não tinha lógica. Mas ele não falava isso não, ele só orava. Ele era apaixonado por ela, por mim, e ele foi o maior incentivador. Inclusive foi meu padrinho de casamento também, e também foi quem comprou um carro véspera do meu casamento para me emprestar, para eu viajar, e quando eu voltei eu dei o carro de volta e ele vendeu o carro. Não é qualquer um que faz isso pelo outro, de maneira nenhuma. Essa é a minha vida, essa é a minha história. Amém? E você tem participação nisso. Pastor Ângelo, sua família, eu quero agradecer muito e quero parabenizar essa igreja, porque eu vi nessa igreja tudo que uma igreja precisa. Tudo que uma igreja precisa. Eu vi ela começar, eu vi nascer esse lugar, e eu vi essa animação, essa alegria toda. Isso é a igreja. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Parabéns, pastor, por essa equipe de louvor fantástica, maravilhosa, gostei muito mesmo. E vou dizer uma coisa para o senhor, pastor. O senhor cantou a música que mais tocou na minha vida, minha época de novo convertido. A primeira música. Essa música, eu me debulhava em choros quando eu ouvi essa música. E quando eu ouvi ali, eu falei: meu Deus, que coisa fantástica. Amém? Tem 2 filhos maravilhosos, Lúcio, de 13 anos de idade, e a Nathalie, de 17 anos, que já está até namorando. Isso é um problema sério para quem é pai. Os gaviãozinhos chegam lá e acham que são donos, né? Eu queria perguntar aqui uma coisa: quem aqui é fluminense de coração? Muito bem. Eu também sou, pastor Ângelo também. Eu só queria dizer uma coisa para você. Hoje o Fluminense está jogando, ou já jogou, já acabou, não sei, enfim, acho que já acabou, lá no Engenhão. E era a festa da comemoração do título. Eu também sou tricolor, gosto muito, mas eu louvo a Deus por você que é tricolor e está aqui nesse lugar. Você que é fluminense, diante dessa
adversidades que muitas vezes o mundo coloca, até para competir com o que viemos fazer aqui nessa noite, você está no lugar certo. Não pense que eu ia te incentivar e no próximo faltar o culto e ir para um genial. Não, não. Se você é um tricolor mesmo, que é o time de crente, é o Fluminense, é o time de crente, né? Você está no lugar certo, amém? Eu tenho muito carinho por todos os cristãos que são flamenguistas, eu acho carinho por Fluminense. Abra sua Bíblia no Salmo 23, por favor. Pastor Ângelo, quanto tempo eu tenho aqui a partir de tudo isso que eu já fiz aqui? Pode ser sincero, verdadeiro. Que 70 minutos? 30 minutos? 40? Então é melhor ter 30. Queridos, eu sou um apaixonado pela palavra de Deus, sou um apaixonado pela Bíblia, e Deus tem falado muito comigo. Você me dá licença aqui que eu vou tirar aqui um curativo? Eu quase decepei minha mão hoje, quase meia dúzia caiu, por causa de meia dúzia de sangue aqui caindo, uma turma ficou, mas não cortou muito não, mas está me incomodando aqui o curativo. Então eu aprendi a ser um apaixonado pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem transformado minha vida todos os dias, né? Todos os dias, essa palavra fantástica. Inclusive eu estou aqui com uma Bíblia novinha que eu estou abrindo pela primeira vez, deixei para vir aqui. Meu sapato também é novo, que eu ganhei terça-feira agora, né? O meu relógio também é novo, que eu ganhei também terça-feira agora no meu aniversário. E a Bíblia também é novinha. Aleluia. Nunca tinha usado, botei o nome dela agora. E aqui está o Salmo 23 nessa Bíblia. Eu descobri que aqui também tem o Salmo 23. Mas olha, não pensa que eu estou brincando com isso não, porque semana retrasada minha esposa me deu uma Bíblia de letra gigante, porque ela acha que eu não estou enxergando bem. Eu até esqueci o óculos aí, porque eu não preciso mais de óculos. E quando eu abri a Bíblia, terminou Cantares e começou Salmos. Mas só que começou no 42. Então lá nessa Bíblia não tinha o Salmo 23, né? Eu tive que devolver a Bíblia, houve um erro ali gritante. Mas é interessante, porque nessa aqui tem o Salmo 23. Amém? Que bom, que bom. Na tua também tem, né? Eu não sei o que você já conseguiu extrair da grandeza desse salmo. A palavra de Deus é tão fantástica que até quando ela está colocada num altarzinho que muitos constroem na sua casa, às vezes nem a poeira dela pode tirar, porque ela é o altarzinho que muitas vezes construímos, e ali o Salmo 23 está aberto para que eu possa meditá-lo de vez em quando eu passo ali distraidamente, eu descubro que ela está aberta no Salmo 23, e eu sou uma pessoa tão religiosa que de vez em quando eu tenho que dar uma olhada. Até aí, nesse momento, o Salmo 23, ou a palavra de Deus escrita, ela é fantástica, ela é maravilhosa. Amém? Só que a palavra tem muito mais do que isso, amém? Ela tem um contexto muito mais profundo do que simplesmente o Senhor é meu pastor e nada me faltará, escrito naquela madeira que alguém foi lá, esculpiu e pendurou lá no quadro, lá na parede da sua casa, ou você pendurou, nada contra, mas vai muito mais além. A palavra de Deus é fantástica. E eu queria dividir um pouco com você do que Deus tem falado comigo nesses dias, sobre o que é eu ser ovelha e o que é eu ter pastor. Como é essa conexão? Como é isso? Como que eu preciso viver? Como eu devo me comportar diante do que o salmista Davi reportou para nós aqui nessa palavra? Ele reportou um cântico e ele estava falando de algo, simplesmente de algo que ele estava vivendo e que ele precisava cada dia mais viver como ovelha que ele era e como pastor que ele era. E eu vou ler com você aqui o Salmo 23 todo, mas quero me deter muito no verso 1. Então, a partir do verso 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Amém, igreja?
a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Verso 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Amém. Glória a Deus. Que coisa fantástica, do verso 1 ao verso 6, que o salmista descreveu, que ele trouxe esse cântico, certamente se reportando. O salmista Davi, ele falava do que ele vivia, amém? Por isso que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele expressava a verdade do seu coração e nada mais. Davi foi um homem que de fato viveu aquilo que ele pregava, aquilo que ele falava, ele viveu isso. Aí está o coração do homem. Não dá para nós sermos diferentes de vivermos o que nós pregamos, amém, igreja? Amém. Não dá para eu aqui, mesmo sem você me conhecer muito, né, pregar algo aqui e ser hipócrita a ponto de depois você me ver e eu estar vivendo uma vida diferente daquilo que eu falo. Não dá. Diante da presença de Deus, diante da transparência do Evangelho, é impossível, amém? Não adianta nem nós tentarmos, porque se nós tentarmos, nós vamos falhar. Então eu quero trazer para você o seguinte entendimento que eu tenho. Para mim, o primeiro verso desse salmo, o salmista Davi, ele abriu e fechou, ele trouxe o texto e trouxe o contexto desse salmo, desse versículo aqui, da essência do que eu quero repartir com você. Ele me fala aqui que o Senhor é o meu pastor, amém? E nada me faltará. Se nós pegarmos esse versículo da frente para trás, do início para o fim, do fim para frente, nós vamos chegar no mesmo contexto. Nós vamos entender a mesma. Eu poderia ficar aqui somente nesse versículo e trazer para você o entendimento daquilo que Deus tem falado no meu coração. Mas é basicamente isso que eu quero fazer. Dizer para você que qual é a nossa condição hoje de ovelha? Como temos nos comportado e como temos literalmente vivido a nossa vida de ovelha? Qual tem sido as nossas atitudes como ovelha? Então eu quero te dizer que para que eu tenha um pastor, eu preciso ser ovelha, amém? Para que o pastor possa pastorear a minha vida, eu preciso me vestir e revestir da couraça da ovelha. Eu preciso ter as características da ovelha, amém? E aí o salmista fala assim: o Senhor. E quem é esse Senhor que ele se reporta? Esse Senhor ainda não é o pastor que nós precisamos. Esse Senhor que Davi se reporta é o Senhor Criador dos céus e da terra, amém? Esse Senhor é o Senhor soberano, que está aqui na tua Bíblia, aí no Salmo 24, no verso 1, que está pertinho, que nós podemos até ler rapidamente aqui, que nem precisa virar folha, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Aqui está resumido a essência do nosso Senhor, amém? O salmista Davi está se reportando a esse Senhor, mas ele diz assim: esse Senhor, ele é o meu pastor. E eu quero te dizer a diferença que eu acho, que eu tenho entendido para a minha vida, é que não basta só eu estar debaixo desse Senhor, no qual é um Senhor espiritual que nós não vemos, mas cremos nele, amém? No momento que Davi fala desse Senhor, ele está falando da autoridade maior, ele está falando do soberano, ele está falando daquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Mas quando ele vem com a condição de pastor, e aí eu acho, tenho quase que certeza, que ele já começa a falar da condição natural dele como homem, e a quem ele precisa se reportar nessa terra, e como ele tem sido ovelha. E a condição dele ser ovelha é medida pelo que ele tem e pelo que ele não tem. Sim ou não? Porque se ele é meu pastor, ele é meu Senhor. Se ele é meu Senhor,
e eu tenho sido ovelha, ele está dizendo aqui que eu não tenho nada, e a partir daí eu tenho tudo. Amém? Para que eu tenha tudo, eu vou precisar ser ovelha. Porque ele está falando aqui que o Senhor, que é o Senhor, Ele é meu pastor, Ele cuida de mim no âmbito natural, no ir e no vir. Ele está sobre a minha vida, cuidando, me dando direção, o cajado dele me corrigindo, a vara dele, o cajado dele me trazendo, a vara dele me corrigindo, me conduzindo, me colocando em pastos verdejantes, me permitindo passar pelo vale da sombra da morte. Esse pastor, ele começa a vir no âmbito natural que nós vivemos. E aí, ovelha sem pastor, não vai, não funciona. Louvado seja Deus por essa igreja. Louvado seja Deus pelos pastores dessa igreja. Louvado seja Deus por você que é ovelha, que tem entendido o pastorado, que tem não só entendido o pastorado, mas toda ovelha se torna um bom pastor. Muitas vezes queremos ser pastor, mas não passamos pela condição de ovelha. Muitas vezes queremos tudo, mas não queremos dar nada. Queremos ser pastor, mas antes precisamos dar a nossa vida para que alguém cuide de nós. Queremos chegar lá, mas não submetemos aqui. Voltamos para o contexto que diz o seguinte: se o Senhor, que é meu pastor, Ele de fato é o meu Senhor e é meu pastor, eu preciso ser ovelha. Então deixa eu te falar uma coisa: ovelha não tem nada. E isso é muito sério e é muito pesado. Ovelha só tem aquilo que o pastor dá. Por isso que essa igreja está fazendo 11 anos, porque aqui tem ovelha e tem pastor. Se não tivesse, não floresce, não frutifica, não vai. Qual a condição que eu vivo hoje? Eu quero te fazer uma pergunta chave disso aqui que eu estou falando com você. Se eu sou ovelha e eu tenho pastor, nada vai me faltar. Amém? Amém. Se eu sou ovelha e eu tenho pastor, nada vai me faltar. Está aqui a promessa: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E se nós trouxermos esse nada para o nosso contexto natural, esse nada é o contrário de tudo. Então, se eu tenho nada, o contrário disso é tudo. Ovelha não tem nada, ela só tem tudo se ela tiver pastor. Porque se ela não tiver pastor, ela morre, ela cai no precipício e vai embora. Ela se perde, o lobo vem e a come. Agora, mais do que isso, mais do que a condição natural de termos um pastor para nos pastorear, é que se eu buscar estar debaixo de alguém, esse alguém tem tudo para me dar. Toda a condição, toda a graça, toda a unção, todo o óleo vem daquele que está sobre mim. Amém? E aí eu sou habilitado e capacitado para ir um pouco mais. Você só foi um pouco mais. Você só veio até aqui porque você tem pastor, porque você tem alguém acima de você dizendo: vai para a direita, vai para a esquerda, vai em frente. Eu quero te fazer duas perguntas. Aliás, não quero fazer duas perguntas. Eu quero te dar a opção de você entender e compreender o que eu vou te falar. Se você é ovelha e tem sido pastoreado, duas situações têm acontecido na sua vida. Tudo que você precisa, o pastor tem para te dar. Agora, se ainda não chegou na sua mão, é por dois motivos. Um é porque ainda não está no tempo. Amém? Não chegou o tempo ainda. E a outra é porque às vezes nós não permitimos que chegasse. O pastor até tentou trazer, o Senhor até tentou trazer, mas por algum motivo, por alguma circunstância, eu não estava no meu lugar. O tempo passou, as circunstâncias me tirou da minha posição. Eu costumo dizer que o maior vencedor não é o que chega em primeiro lugar, mas é o que chega.
Sabe por quê? Porque ele não abandonou a posição dele. A maior desgraça na vida de um homem é quando ele abandona o lugar que ele tem que estar. Porque quando o pastor vier, ele vai vir no endereço certo. E se você não estiver lá, você não recebe tudo. E fica a pergunta para nós pensarmos um pouco: por que eu ainda não recebi? É porque não está no tempo? Ou é porque eu saí do meu lugar? Por que eu ainda não recebi a bênção completa? É porque não está no tempo? Ou é porque eu saí do meu lugar de marido? Eu saí do meu lugar de esposa? Eu saí do meu lugar de filho? Eu saí do meu lugar de pastor? Eu saí do meu lugar de ovelha? Qual que é o teu lugar hoje? Você sabe qual é o teu lugar? Você sabe que condição você se encontra para você fazer exatamente aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer? E aí, deixa eu te falar uma coisa: toda ovelha tende a ser pastor. Posso ouvir um amém? Amém. Pastor não é só quem tem título. O pastor, na verdade, a última coisa na vida dele é o título. Porque você, marido, você, esposa, você, mãe, você, pai, você também pastoreia. Eu fiquei vendo aqui uma coisa que me impressionou aqui. Coisa simples, mas me impressionou. Saiu uma senhora, uma jovem senhora lá de trás, e veio aqui, agarrou na mão das crianças e começou a motivá-las a dançar. E essas crianças estavam quietinhas ali, sentadas, comportadíssimas. Eu achei até um negócio assim, impressionante. Elas sentadinhas aqui, uma de perninha cruzada, ouvindo, a outra com a mãozinha levantada, adorando. E de repente veio aquela senhora, na hora da música agitada, essa jovem senhora, e agitou aqui o ambiente. E daqui a pouco começou a vir a turma. Mas eu vi quando ela veio e começou com uma, com duas, e daqui a pouco estava a turma toda aqui, os jovens. Parabéns para esses jovens dessa igreja, desprendidos, né? Descolados, como diz aí, descolados, estavam aqui dançando. Isso é muito bom para a igreja, pastor Ângelo, isso é fantástico para a igreja jovem, né? Fantástico. Eu fico lá, a nossa igreja lá, tem lá uns 200 jovens lá, eu fico lá meio que assim, extasiado com a quantidade de jovens, e cada vez chega mais, e cada vez chega mais. Queridos, eu vi um pastoreio, não sei quem é ela não, nunca vi. Ela até me cumprimentou aqui hoje, quando eu cheguei. Mas esse pequeno detalhe, às vezes nós nem sabemos que estamos na posição de pastor, mas aquilo foi um pastoreio, misturado com uma liderança, de que conseguiu agitar a turma toda aqui, conseguiu fazer até a gente dançar, que nós mais durões ficamos meio que, e aí a gente vê a turma, a gente quer dançar também. Deixa eu te falar uma coisa importantíssima, para você entender. O pastor tem algumas coisas que são inerentes dele, e ele, uma das coisas para que ele seja pastor de fato, eu vou repetir, vou ser redundante, ele tem que ser ovelha. Ele tem que estar conectado com a sensibilidade de ser ovelha, porque senão ele não vai ser um bom pastor. A Bíblia continua aqui, a partir do verso 1, ela continua dizendo assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Amém? Quem não quer descansar nas águas tranquilas, estar num pasto verdejante, estar num pasto bonito, né? Quem não quer isso? Todos nós queremos, mas para a gente ter, nós precisamos estar debaixo do pastoreio. Amém? Nós precisamos identificar aonde está o pastor. A ovelha tem uma visão muito curta. A ovelha, ela tem uma audição até apurada, mas ela tem uma visão muito curta. E elas andam agarradinhas, elas andam juntas para não se desviar. Mas quando a ovelha se desvia, o texto bíblico está dizendo aqui no verso 3 e depois no verso 4, dizendo assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém, queridos? Amém. O pastor está com você, mas ele só está com a ovelha que é ovelha. Quem não é ovelha é lobo. E acabou.
A ovelha se perde, a ovelha passa pelo vale, passa, mas é só a sombra da morte. Se o pastor estiver perto, é só a sombra da morte. Posso ouvir um amém? Amém. Se você for ovelha de fato, as circunstâncias não podem te afastar. Em Ruth capítulo 1, eu tenho um versículo aqui até para ler para você, diz assim, sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e a sua mulher e seus 2 filhos. Vocês sabem quem é esse homem, não sabem? Esse homem, ele tomou uma atitude, porque ouviu uma notícia dizendo que teria fome naquela cidade. Mas olha que coisa interessante, aquela cidade qual era? Belém. Fala comigo, Belém. E Belém significa o quê? Como é que eu vou abandonar diante das circunstâncias a casa do pão, mesmo que haja fome? Se algum dia você passar por sequidão nesse lugar, não abandone esse lugar, amém? Se algum dia você passar por circunstâncias aonde você está, e se ali é o teu lugar como ovelha, não abandone, porque ali é Belém, ali é a casa do pão. E aí depois em Deuteronômio capítulo 8, versos 7 e 10, o texto diz assim, você não precisa abrir sua Bíblia agora não, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros, terra de águas, de fontes, de mananciais que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, terra de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre, terra, quando pois tiverdes comido e fortes fartos, louvarás ao Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Amém? Amém. Sabe o que aconteceu com essa família? Eles saíram da terra por causa de uma notícia. Não saia do teu lugar simplesmente por uma notícia. Saia somente quando Deus mandar. Ovelha, ouve a voz do pastor. Cuidado para você não ouvir vozes que não sejam do pastor. Você precisa estar com os teus ouvidos sensíveis. É uma linha muito fina, eu sei disso, entre ouvir as vozes das circunstâncias, as vozes que se levantam, e ouvir a voz do pastor. Mas não saia da tua posição, não saia do teu lugar. Ali é o teu lugar de ovelha. Se você sair, o lobo pode te pegar. Não estou te amedrontando aqui de maneira nenhuma, estou te falando uma realidade bíblica. E aí a Bíblia diz aqui no verso 4, no Salmo 23, no verso 4, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu quero te contar uma coisa interessante. O pastor carregava um cajado, amém? O pastor carregava uma vara. Eu não sei se você lembra como eu lembro, hoje é muito pouco que se vê, mas as antigas bengalas, o que elas tinham na ponta dela? Uma curva, não é isso? Uma curvatura para que se colocasse, pegasse, punhasse ali e pudesse levar uma bengala. Eu quero exemplificar o cajado como uma bengala, porque o cajado era uma vara com uma curva na ponta. Para quê? Porque nos momentos de adversidade, as ovelhas tentam se afastar, ou por não enxergar muito, elas se afastam. Em momentos de notícias, as ovelhas às vezes se perdem, mas a ovelha que tem pastor, que tem cajado na mão, não se perde. Por isso essa igreja, por isso você está aí hoje, por isso eu estou aqui hoje. Eu tenho pastor, você sabia? E ele é grandão, é forte, ele tem um cajadão na mão. Vai chegar a parte boa. O que ele faz? Ele pega o cajado e lança no pescoço da ovelha e traz ela de volta, porque ela está perdida. Naqueles primórdios que nós conhecemos bíblico, os pastores, quando saíam para pastorear, o maior risco que existia para as ovelhas eram os precipícios, e elas tinham uma visão curtinha. Elas precisavam de o tempo todo serem acolhidas, serem amadas, serem protegidas. O cajado do pastor protege a ovelha, amém?
E aí ele estendia, quando ela se afastava, ele de olho, o pastor de olho, ia lá e laçava a ovelha e trazia de volta. E trazia mesmo. Mas só a ovelha. Só a ovelha. Eu só tenho pastor se eu for ovelha. O Salmo 23 diz isso para nós. Ele disse que eu vou ter tudo se eu for ovelha. Quando o pastor trazia, sabe o que ele fazia? Ele pegava a vara. Fala comigo, vara. Cajado e vara. Está na tua Bíblia escrita. Está na minha Bíblia aqui. Ele pegava aquela vara e dava na nuca da ovelha. Pá! A ovelha ficava tonta. E aí ele pegava aquela ovelha, meio que adormecida, trazia e falava para a ovelha, meio que adormecida, meio que anestesiada: você não pode se afastar, você não pode estar longe. Por que você foi para lá? Por que você ouviu a voz daquele lobo? O que está acontecendo contigo? É teu casamento? Vem cá que eu te ajudo, vamos orar. O que é? As finanças? Está complicado? Tudo bem, você é o grande responsável, mas vem cá que eu quero te ajudar. É o que? O relacionamento? É o irmão na igreja? Você está com raiva dele? Vem cá, eu vou trazer ele e você, vamos sentar juntos e corrigir. Porque irmão não pode ficar brigado com irmão. Porque é irmão brigado? Que coisa é essa? Nem primo pode ficar brigado, quanto mais irmão. É o que, ovelha? A ovelha meio tonta e respondendo, dizendo: eu quero correção, eu quero ser ajudado, porque eu sou ovelha. Eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Só toma varada na cabeça quem é ovelha. Amém. Quem não é, se você não está tomando varada na cabeça, duas coisas: é porque você não está desviando, você não está precisando, mas ainda assim você precisa vir e falar: e aí pastor, tudo certo? Estou aí, estou junto. Ou então é porque você não é ovelha. Mas como aqui eu estou falando só para ovelha, então vamos descartar a outra opção. A opção é o seguinte: você está precisando de ajuda? O pastor lança o cajado, traz você, dá uma varadinha que não dói. A varada de pastor não dói, porque ovelha ama pastor e pastor ama ovelha. Aleluia, amém. Aleluia. Esse pastor te leva para pastos verdejantes também. O que nos faz muitas vezes não ser ovelha? O que me leva muitas vezes a não ser ovelha? E ficar como uma presa fácil para o lobo? O que? Às vezes uma coisa simples. Pastor Ângelo, não é, pastor? Às vezes uma coisa simples me tira da condição de ovelha. Mas se você nasceu ovelha, se a tua essência é ser ovelha, seja ovelha, amém? Nunca abandone essa tua posição. Sabe o que aconteceu? Aquela família lá da história de Ruth sofreu durante um tempo. Sofreram, porque saíram do lugar onde era o lugar do pão. Se nós saímos do nosso lugar, se nós abandonamos o pasto, vai faltar o pão. Aí que eu vou morrer de fome. O anúncio de uma seca não tira de você a condição de você ser alimentado pelo teu Deus, amém? Não tira. Não ache que as más notícias elas vêm para te derrubar. Não, permaneça, fique no teu lugar, fique na condição de ovelha. Agora deixa eu te falar uma coisa interessante, é que esse pastor que vai com o cajado e consegue pegar a ovelha, é porque essa ovelha ainda está na condição visual desse pastor. Porque quando ela resolve ficar bem longe, no qual o pastor não dá nem mais para ver,
nem o cajado funciona mais. E às vezes nós nos achamos tão prontos, que nós não precisamos de pastor. Mas eu quero te lembrar que para que eu seja pastor, eu tenho que ser ovelha. Sabe o que acontece? Muitas vezes eu acho que eu já estou pronto. E quem já está pronto não precisa de nada. Amém? Quem já está pronto não precisa de nada. Não é isso que a sociedade diz? Não é isso que as pessoas dizem? Semana agora que passou, eu tive que ouvir de uma pessoa dizendo para mim: eu sou um líder nato. Eu sou um líder nato. Aonde eu entro, quando menos espero, eu já sou alguma coisa de liderança. Só que naquela hora eu precisei de falar umas verdades para ele. E sabe qual foi a tristeza que me deu? É que primeiro que ele não é um líder nato, porque eu sei quem ele é. Segundo, é que ele estava saindo da condição de ovelha, porque ovelha precisa de tudo. Lobo é que não precisa de nada. Se você for ovelha o resto da tua vida, você está bem servido. O Senhor é meu pastor, eu sou ovelha, por isso nada vai me faltar. Agora, se nada vai me faltar, é porque eu preciso de tudo. E eu queria dizer para você, te dar uma boa notícia, é que hoje, na condição que você está hoje, você ainda precisa de tudo que o teu pastor tem para te dar, que o teu Senhor tem para te dar. Muitas vezes não temos noção daquilo que ainda temos para receber desse pastor. Às vezes achamos que já estamos prontos. Quantas vezes aqui nessa condição aqui de celebridade, como o pastor Ângelo me colocou, já estou pronto para esse negócio aqui. Não estou não, queridos. O frio na barriga é maior, a responsabilidade é maior. Depois de um louvor desse é maior ainda. Depois de uma palavra dessa de oferta é maior ainda. Depois de ver toda essa igreja, toda essa estrutura, é maior ainda. Então eu tenho que ser mais ovelha, para que eu seja pastor. Aleluia. Enquanto eu for ovelha, eu vou poder ser pastor. Quando eu perder a condição de ovelha, eu não posso pensar de maneira nenhuma em ser pastor. Quando Deus olha, Ele olha para o teu coração. E a minha pergunta para você nessa noite é se o teu coração é um coração de ovelha. Como está o teu coração hoje na condição de ovelha? O maior homem não é aquele que conta história. Para mim, o maior homem é aquele que conta uma história e ele diz o autor daquela história. Ele diz o nome de quem o levou a construir aquela história. Está dando para entender o que eu estou falando? O maior homem não é aquele que bate no peito e diz eu consegui. O maior homem para mim é aquele que bate no peito e diz eu consegui porque o pastor Ângelo me ajudou. O maior pastor é aquele que bate no peito e fala eu fui ovelha. Se você não quer andar na condição natural de ovelha, você não vai ter como expressar a expressão de Davi dizendo o Senhor. Não tem como. Porque para você encontrar com o Senhor, você vai ter que passar pelo pastor. Que coisa forte isso, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes constrange um pouco, me deixa até meio que assim, pensando muito, porque muitas vezes eu sou tão dono da verdade, eu sei demais. E quem é esse pastor? Ele pensa que sabe tudo? Não. Ele não sabe tudo, mas eu também ainda não sei mais do que ele. Eu preciso de ser ovelha. Mesmo que ele não seja pastor, eu tenho que ser ovelha. Não saia do teu lugar de ovelha. Marido, não saia do teu lugar de ovelha se você quer um casamento bacana. Pai, não saia do teu lugar de ovelha se você quer um filho que seja ovelha também.
Pastores que estamos aqui, não podemos sair da nossa condição de ovelha, de maneira nenhuma, porque senão o lobo nos pega. Ele nos pega, ele vem, e sabe o que acontece? O lobo não pega a ovelha que é a ovelha, ele pega a ovelha que está desgarrada. É ovelha, mas está desgarrada. O lobo não ataca o rebanho. Deixa eu te falar uma coisa, igreja congregacional da Tijuca, o diabo não tem autoridade sobre esse lugar. Ele não tem autoridade sobre essa igreja. Ele tem autoridade sobre aquilo que nós damos para ele. Ele só pode fazer a condição, ele só pode ir até o lugar que nós entregamos para ele. O diabo não pode fazer nada, tocar em nada nessa igreja. E você é parte dessa igreja, amém? Agora deixa eu te falar uma coisa. Se você resolver andar sozinho, eu não te garanto. Eu te garanto como igreja. Mas pastor, e quando eu vou embora sozinho? E quando eu vou para o meu trabalho sozinho? A igreja está contigo. Esse texto termina no verso 6, dizendo assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? Amém. Todos os dias o pastor vai estar cobrindo a ovelha. Aleluia. O teu Senhor vai estar cobrindo você, colocando a mão dele sobre a tua vida, sobre essa igreja. Agora, a segunda parte desse verso diz: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Queridos, não tem nada mais poderoso na terra, no âmbito natural, abaixo do Senhor nosso Deus, do que a igreja. A igreja a qual nós estamos aqui reunidos nesse espaço físico, sim. Esse lugar, quando a gente vem para cá e achamos que é um puro lugar de paredes, não. Aqui é um lugar de aconchego. Aqui é um lugar profético para a sua vida. Largar hoje o conforto da sua casa, você fez muito bem. Em nome do Senhor. Esse grupo que veio aqui, em nome da mensagem, em nome do Evangelho, fez muito bem vir. Pastor Ângelo falou: muito obrigado, pastor, por ter saído da tua igreja. Minha igreja é essa. A minha igreja é você. São eles. É o vizinho ali. Essa é a igreja que eu sonho. Essa é a igreja que eu desejo. No meu sepultamento, quando eu morrer, se não for Jesus voltando primeiro, não bote bandeira do Fluminense. Chame todos os pastores de todas as igrejas para ficarem perto de mim ali, chorando pelo meu corpinho tendido naquele lugar. Mas só para lembrar de que o meu grande desejo é que nós sejamos um só. Um só. Então deixa eu te falar uma coisa para a gente fechar esse momento aqui. Eu estava sentado ali e li aquilo ali. Você sabe o que está escrito ali? A vitória de quê? O próximo avivamento que eu vou ver, aliás, o único avivamento que eu vou ver, avivamento histórico, aqui no Brasil, vai ser o dia que todos nós, como ovelhas, estamos seguindo os nossos pastores, e todos eles num só propósito. E aí o avivamento virá. Ele virá com todos nós juntos. Todos nós. Nós vamos estar todos juntos.
Mas para isso precisamos ser ovelhas. Deixa eu te falar uma outra coisa. Ovelha é apaixonado por ovelha. Então, eu quero te dar um desafio como ovelha. Tem muitas ovelhas perdidas. E nós como igreja precisamos arrebanhar. A minha oração por você e para você é que o Senhor coloque um peso de muito comprometimento com relação às vidas que estão morrendo. É que haja um choro no nosso coração por aqueles que ainda estão perdidos. Senão não tem graça para nós. Senão a gente para aqui. Mas só chora por outra ovelha quem é ovelha. Elas andam juntas, agarradas. Quanto mais ovelha, mais aquecido fica. Eu quero te desafiar. Como ovelha, eu quero te desafiar. O que nós podemos fazer para mudar a história dessa geração que está desviada? Eu quero terminar dizendo uma coisa para você. Se você é ovelha, Deus está entregando um cajado na sua mão. Um cajado de pastor para resgatar ovelhas perdidas. As pessoas que estão perdidas, elas só estão longe de Deus, mas elas nasceram em Deus. Você acha que aconteceu o que conosco? Nós nos convertemos, não foi? Deus estava ali e nós estávamos andando para lá. Nos convertemos e voltamos para Deus. É a nossa essência. Eles ainda estão perdidos. Nós precisamos ir com o nosso cajado e trazê-los de volta. Se precisar dar uma varadinha, nós vamos dar, corrigir. Se você não está preparado para receber uma varada, você também não está preparado para dar uma varada. Então peça ajuda. Se você ainda não consegue ser a ovelha que tem que ser, peça ajuda, porque nós vamos te ajudar. Amém? Amém. Que o teu e o meu clamor como igreja seja: Senhor, coloca paixão no nosso coração pelos perdidos. Eles estão se perdendo. E nós precisamos estar cada dia sentindo mais a dor deles. Essa é a essência do Evangelho. Eu percebi que quando eu me converti, o pastor Ângelo entregou a vida dele para mim. Que coisa é isso? Foi, ele entregou a vida dele para mim. Ele preocupava mais comigo do que com ele mesmo. Ovelha não é egoísta. Ovelha se doa. Ela se doa, ela entrega tudo que ela tem. A minha oração é que você possa entregar tudo. Porque se você entregar tudo, o Senhor vai ter muito mais para te dar. Amém. Amém? Amém. O salmista disse que o Senhor, Ele nos unge com óleo. Esse óleo, quem pode ler para mim? Eu fechei aqui minha Bíblia. Quem pode ler para mim esse verso? Eu queria que lesse o verso todo. Pode ler. Alguém pode ficar em pé aí, ou tiver uma voz alta aí. Unges da minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Amém? Obrigado, querido. A promessa também é que você será ungido e o teu cálice vai transbordar. Deixa eu te falar uma coisa profética. As bênçãos serão tantas que você terá bênçãos para dar. Amém. Você quer isso? Amém. Você quer tudo? Quero tudo. Você vai ter tudo.
para poder dar tudo. Você vai ser ungido com óleo, o Senhor vai te entregar tudo o que você precisa no tempo certo, e você vai ter óleo para entregar para o próximo. Para aqueles que ainda não estão no pasto, eles estão perdidos, eles estão mortos no pecado. Tem aqui alguém hoje que está pela primeira vez aqui? Primeira vez que não entregou sua vida ainda para Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você é de alguma igreja, querido? Não? Você está aqui pela primeira vez? Você entrou aqui na condição que um dia eu entrei também, pela primeira vez numa igreja evangélica? Já esteve? Já entregou sua vida para Jesus? Já? Glória a Deus por isso. Mais alguém? Alguém que não tem entregue sua vida para Jesus? Eu, como pastor, quero que você seja minha ovelha. Você está vendo como nós precisamos? Nós precisamos de buscar as ovelhas perdidas. Amém, queridos? Eu posso não ter terminado muito bem assim, né? Mas Aleluia. Amém. Deus te abençoe, tá?